Hoje a gente vai se aventurar por um lado bem diferente do nosso Brasil. O lado das cidades fantasmas. Você sabia que o Brasil tem várias cidades fantasmas? É isso mesmo. Aquelas cidades que um dia foram cheias de vida, de histórias, de gente, e que hoje em dia estão completamente abandonadas, esquecidas pelo tempo. A gente sempre ouve falar de cidades fantasmas lá nos Estados Unidos, né? Mas a verdade é que aqui no nosso quintal também tem muita história para contar. Muita cidade que já foi gloriosa e hoje está silenciosa, esperando só a gente ir lá desvendar os seus mistérios. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Se preparem para uma viagem no tempo, porque vamos explorar algumas dessas cidades, entender o que aconteceu, por que elas foram abandonadas e o que resta delas hoje em dia. Apertem os cintos e venham comigo nessa aventura. Nossa primeira parada é em plena floresta amazônica, na cidade de Fordlândia, no Pará. Sim, você ouviu direito, Fordlândia. E o nome não é coincidência, não. A cidade foi fundada em 1928 por ninguém menos que Henry Ford, o magnata dos automóveis. A ideia do Ford era criar uma cidade industrial no meio da Amazônia para produzir borracha para seus carros. Ele queria ter controle total da produção de borracha, que na época era um material essencial. Imaginem só, uma cidade planejada com tudo que tinha direito, casas, hospitais, escolas, até campo de golfe tinha. Só que a coisa não saiu bem como o Ford esperava. Acontece que ele não levou muito em consideração as condições climáticas e o solo da Amazônia. As seringueiras, de onde se extrai a borracha, não se adaptaram bem ao solo da região e foram atacadas por pragas. Além disso, Fordlândia era uma cidade super rigorosa, com regras rígidas que desagradavam os trabalhadores. Tinha até proibição de álcool e tabaco. Imagina a revolta do pessoal. Com tantos problemas, a produção de borracha nunca decolou e o Ford acabou desistindo do projeto. Em 1934, a Fordlândia foi vendida de volta para o governo brasileiro e a cidade foi praticamente abandonada. Hoje em dia, Fordlândia é um lugar quase esquecido, com construções tomadas pela mata, um verdadeiro retrato do que acontece quando a ambição esbarra na realidade. E a nossa viagem continua para um destino que nos mostra a força da natureza. Preparem-se para conhecer Ararapira, no litoral de São Paulo. Essa cidade fantasma tem uma história triste e intrigante ao mesmo tempo. Ararapira já foi um importante porto no século XIX, um lugar movimentado e cheio de vida. Mas o destino reservava um futuro bem diferente para a cidade. A partir da década de 1950, a erosão costeira, ou seja, o avanço do mar sobre a costa, começou a ameaçar Ararapira. Ano após ano, o mar ia engolindo pedaços da cidade, casas, ruas, tudo ia desaparecendo. Os moradores tentaram de tudo para conter o avanço do mar, construíram muros, fizeram barreiras, mas nada foi capaz de deter a força da natureza. Com o tempo, a cidade foi sendo abandonada. As pessoas se mudaram para outros lugares, deixando para trás suas casas, suas histórias, suas vidas. Hoje em dia, Ararapira é um lugar quase totalmente tomado pelo mar. Um cenário desolador, mas ao mesmo tempo fascinante, que nos lembra da nossa pequenez diante da força da natureza. Agora a gente vai viajar para a Bahia, mais precisamente para a Chapada Diamantina, para conhecer a história de Igatu, uma cidade que já brilhou como os diamantes que eram encontrados por lá. No século XIX, Igatu era um dos principais centros de exploração de diamantes do Brasil. A descoberta das pedras preciosas atraiu milhares de pessoas em busca de fortuna, transformando Igatu em uma cidade rica e movimentada. A cidade era um verdadeiro formigueiro humano, com garimpeiros, comerciantes, aventureiros, todos querendo um pedaço da riqueza que a terra escondia. Mas, como tudo na vida, o ciclo do diamante não durou para sempre.
A partir do início do século XX, a produção de diamantes começou a cair drasticamente. As jazidas foram se esgotando e a riqueza que antes atraía tanta gente foi desaparecendo. Sem o diamante, Igatu foi se esvaziando. As pessoas foram deixando a cidade em busca de novas oportunidades, deixando para trás um passado de glória e riqueza. Hoje em dia, Igatu é um lugar tranquilo, quase uma cidade fantasma, com suas casas de pedra que contam histórias de um passado vibrante e de um presente silencioso. E a nossa expedição nos leva agora para o Amazonas, para conhecer a história de Airão Velho, uma cidade que foi literalmente tomada pelas águas e pelas formigas. Localizada às margens do rio Airão, a cidade era um importante centro comercial e fluvial no século XIX, um ponto estratégico para o comércio de produtos da região amazônica. Mas o destino reservava um futuro bem diferente para Airão Velho. No início do século XX, uma infestação de formigas saúvas assolou a cidade. Imaginam só, hordas de formigas invadindo plantações, casas, tudo. Difícil competir com a fúria de uma formiga saúva faminta, né? E para piorar a situação, o rio Airão, que era a principal via de acesso à cidade, mudou seu curso. Isolada pelas águas e atacada pelas formigas, a população de Airão Velho não viu outra saída a não ser abandonar a cidade. As pessoas deixaram para trás suas casas, suas histórias, e a cidade foi tomada pela floresta. Hoje, Airão Velho é um lugar quase mítico, com ruínas que contam a história de um passado que foi literalmente engolido pela natureza. E a nossa última parada é no Ceará, para conhecer a história de Cococi, uma cidade fantasma que representa a luta do povo nordestino contra a seca. Cococi já foi uma cidade próspera, com um comércio forte e uma vida social agitada. Mas a partir da década de 1930, a seca começou a castigar a região, transformando a vida dos moradores em um verdadeiro desafio. A falta de chuva secou as plantações, matou os animais e espalhou a fome e a miséria. Sem ter o que comer, sem ter como sobreviver, a população de Cococi começou a migrar para outras regiões do país, em busca de uma vida melhor. A cidade, que um dia foi símbolo de prosperidade, foi se esvaziando, se tornando um retrato da dura realidade da seca no sertão nordestino. Hoje em dia, Cococi é uma cidade fantasma, com suas casas abandonadas que parecem sussurrar histórias de um passado de glória e sofrimento. E assim termina a nossa expedição pelas cidades fantasmas do Brasil. Vimos como a força da natureza, a ambição humana e as reviravoltas do destino podem mudar o rumo da história, transformando cidades vibrantes em lugares silenciosos e esquecidos. Mas essas cidades, mesmo abandonadas, continuam cheias de histórias, de mistérios, de um passado que nos convida a refletir sobre o presente e o futuro. Cada ruína, cada casa vazia, cada rua deserta é um lembrete da nossa própria história, da nossa própria fragilidade. E se você curtiu essa viagem no tempo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Até a próxima, galera! Essas são apenas algumas das cidades fantasmas do Brasil. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes.